Sí, buenas tardes, saludos a todos. Continuamos con el programa de hoy en la tarde. Tenemos Eliana Serna, es de Brasil, tecnóloga en radiología en la Universidad 9 de Julio, posgrado en Imagenología en la Universidad 9 de Julio, posgrado en Mamografía en la Universidad 9 de Julio, docente universitario de la Universidad Brás Cuba, Brasil, conferencista nacional e internacional. Boa tarde, Decidir. Boa tarde. Boa tarde, Decidir. À frente. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar todos vocês que estão aqui fazendo parte desse evento maravilhoso. Vou compartilhar minha tela com vocês e vou pedir para que vocês me sinalizem que estão conseguindo ver a tela e também que estão conseguindo me ouvir. Confirma para mim que vocês estão conseguindo ver. Perfeito? Sim. Sim? Ok. Então, como já fui apresentada, eu vou iniciar aqui a minha aula. Eu vou falar sobre mastectomia, uma abordagem radiológica. A minha formação é tecnóloga, sou pós-graduada em imagem e mamografia e controle de qualidade. Estes são os principais tópicos da minha aula. Então, eu vou falar a importância da mama para a mulher, sobre uma introdução breve sobre câncer de mama, a história da mastectomia, as principais técnicas cirúrgicas que são realizadas para mulheres com câncer de mama, os principais tipos de tratamento, como ficam as mamas depois da cirurgia e os tipos de reconstrução mamária. Bom, as mamas são a parte da anatomia feminina mais retratada nas artes, como a pintura, e existindo ainda em nossa cultura um grande apelo no que se refere ao seu significado erótico. Então, nós observamos que a mama, ela embora, como é que eu diria, nos dias atuais, existe uma apologia às mamas, um amor muito grande das mulheres a essa parte anatômica. É uma estrutura que se desenvolve na puberdade, na juventude ali, e ela passa a ser mais importante para a mulher, porque as mulheres têm muito apreço pelas mamas, e essa atribuição de valor, de amor à mama, é algo que nós já vemos desde outras culturas, outras épocas, em vários povos. Então, aqui eu trago o exemplo das culturas gregas, romanas, egípcias, onde há uma apologia, uma valorização dessa parte tão importante do corpo da mulher, não somente ligada à parte sensual, e não somente à parte daquilo que firma a mulher como mulher, mas também a uma afirmação de perpetuação da espécie, que é a procriação. Então, o berço da perpetuação da espécie humana é o seio de uma mulher. Nós vemos que a sexualidade feminina está muito mais ligada à mama do que a qualquer outra parte do corpo. Então, as mulheres, elas acabam tendo bastante apreço pelas mamas, e é muito normal as mulheres terem um pouco de receio, vergonha de suas mamas, quando elas acreditam que vão ter ali a sua sexualidade exposta. Em salas, em atendimento, na mamografia,
nós observamos que as pacientes ficam bem constrangidas. Algumas delas acabam ficando com muita vergonha durante o exame. O câncer de mama é um grupo heterogêneo de doenças com comportamento distinto, onde cada tipo de câncer, em cada tipo de mulher, se comporta de uma maneira diferente. Por esse motivo, que o tratamento do câncer de mama também deve ser de forma individualizada. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres, respondendo por cerca de 28% de novos casos a cada ano. Essa incidência ela vem crescendo muito, principalmente em países industrializados. O câncer de mama ele é relativamente raro antes dos 35 anos e após essa idade, por volta ali dos 50 anos, ele é um acometimento muito maior. Alguns evoluem de forma rápida e outros não. Alguns dão metástase de forma rápida, outros já não. Eu vou falar um pouco sobre a história da mastectomia, porque até não daria tempo de falarmos da história da mamografia, mas eu quero me ater bastante aqui nesse tópico, onde eu vou explicar como começou a mastectomia, que é um dos principais tratamentos que nós temos hoje. Os tratamentos para câncer de mama normalmente envolvem o uso de alguma cirurgia. Tá? E aí eu vou explicar quais são os tipos mais comuns de cirurgia e de onde elas se iniciaram. Então, em 2500 a.C., foi feita a primeira referência de câncer de mama por Imhotep, que era uma espécie de curandeiro egípcio. Então, ele anotou lá nos papiros dele, isso foi por volta ali de 2652 a.C. Depois, o médico grego Hipócrates, em cerca de 400 anos antes de Cristo, ele escreve que o câncer, em qualquer categoria, não só de mama, se trata de uma doença incurável. Eles não viam a possibilidade de cura dessa doença com os recursos que eles tinham naquela época. O seu compatriota Leonidas, no ano 1 depois de Cristo, pensava que a cura podia ser alcançada através de uma cirurgia, ou seja, através da retirada da mama. Então, é aí que tem-se o primeiro registro de mastectomia da história, aonde, na verdade, naquela época, se fazia as cirurgias, sejam elas quais fossem, sem anestesia, porque não existia anestesia ainda. E também se faziam cirurgias sem nenhum conhecimento relacionado a bactérias, infecções hospitalares. Então, muitos pacientes vinham a óbito por conta de infecções e não por conta da doença em si. Claudius Galeno, em 160 d.C., preferiu remédios sistêmicos e rituais de sangramento. Então, ele acreditava que a cura do câncer era possível através de medicações e também através de uma espécie de expurgação. Então, eles cortavam uma parte da região onde estava com esse câncer e eles deixavam essa região ficar ali sangrando, porque eles acreditavam que ia extirpar o mal e ia sair. Em 1913, nós temos o primeiro relato, a primeira publicação de artigos relacionados ao uso do raio-x para os tecidos mamários. Então, naquela época, o doutor Albert Salomão, ele fazia imagens de peças anatômicas, peças mastectomizadas, mulheres que tinham câncer de mama que foi feito mastectomias, e aí ele radiografava essas peças e depois ele contextualizava, ele correlacionava em artigos. E ele foi o responsável aí pela primeira publicação da utilização do raio-x para tecidos mamários. Ele tem artigos que nós lemos que indicam aí que ele teria radiografado pelo menos 3.000 peças de mama naquela época. Estima-se aí que ele deve ter radiografado isso durante alguns anos, mas a publicação do artigo dele veio no ano de 1913. Aqui nós temos algumas imagens de como que eles faziam a cirurgia até o ano de 1880, até 1884, depois com o avanço da medicina, inclusive com o uso já de anestésicos a partir de 1884, mas até a década de 40, 1940 aproximadamente, para 60, as cirurgias para câncer de mama eram
bem devastadoras. A gente vai ver isso no decorrer da aula. Então, aqui são algumas maneiras que eles operavam, né? Então, vocês estão vendo ali eles cortando, né, com uma faca, num outro esquemático ali, eles suturando, cauterizando, fazendo com que esse líquido que eles acreditavam, né, que saindo talvez pudesse extirpar esse câncer, tá? Então, para vocês terem noções de como que era feito. E depois aqui, a terceira e última imagem, o Dr. William Sturge Halsted, que foi responsável pelo aperfeiçoamento da mastectomia radical. Então, a mastectomia radical, ela consiste em uma técnica que retira não só a mama da paciente, mas também os músculos adjacentes. De modo geral, o tratamento para câncer de mama consiste em cirurgias, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e a imunoterapia. Existem várias técnicas cirúrgicas que podem ser adequadas para cada tipo de tumor, para cada tipo de extensão, para cada tipo de paciente. Então, é importante avaliar sempre o estadiamento desse tumor, qual que é o grau, qual que é a localização, qual que é a extensão, que é para poder estar determinando como vai ser essa cirurgia e como vai ser o tratamento para essa mulher. Então, a cirurgia conservadora da mama, ali vocês vão observar a primeira imagem, uma lumpectomia, que seria a retirada somente do tumor. Então, uma tumorectomia, você retira somente a lesão da mama da paciente. Na segunda imagem, nós temos uma incisão um pouco mais ampla, então retira-se o tumor e uma área ao redor ali de segurança. E na terceira imagem, nós já vemos ali uma quadrantectomia, onde se retira um dos quadrantes de mama dessa paciente. E na última imagem, a remoção total dessa mama. Então, a mastectomia, no caso, ela retira toda a mama da paciente. Então, essas são as principais técnicas cirúrgicas. Mas, se nós formos estudar um pouco mais a fundo, nós vamos ver que existe aí a mastectomia simples, a mastectomia dupla, a mastectomia poupadora de pele, a mastectomia poupadora de mamilo. Então, existem vários tipos de cirurgia, tá bom? A mastectomia radical modificada, a mastectomia radical. Então, existem vários tipos, dependendo do que o médico vai retirar. Vai retirar a pele, vai retirar mamilo, vai preservar a pele, vai preservar o mamilo. Então, tudo isso vai ser de acordo com o acometimento dessa doença, da abrangência dessa doença. Então, essas técnicas cirúrgicas conservadoras foram inicialmente propostas pelo médico italiano Umberto Veronese. Então, na década de 50, ele foi um dos pioneiros aí a acreditar na cirurgia conservadora para que não trouxesse o malefício da paciente perder o órgão, mas que ela continuasse ali com o seu órgão, pelo menos ainda que pela metade, e alcançasse também a cura. Logo que ele foi iniciado com essa proposta, muita gente achou que ele estava maluco, mas ele depois foi aperfeiçoando os estudos dele e conseguiu provar que ele estava certo. O impacto da perda do órgão para a mulher é talvez até mais complicado, mais ruim do que pelos seus aspectos psicológicos e depressivos que a paciente acaba ficando. Então, é muito ruim e isso pode fazer com que ela tenha aí uma recidiva de tumor, porque ela está muito triste, porque perdeu o órgão dela. Então, os exames determinam a localização, a extensão, o tamanho do tumor e dessa forma se planeja o tratamento cirúrgico considerado correto com uma margem de segurança para essa paciente. Então, por isso que os exames de imagem são muito importantes antes da cirurgia, tanto a mamografia como o ultrassom e a ressonância magnética das mamas para todos os pacientes que vão fazer cirurgia por conta de um câncer de mama. Em todos os casos de câncer, o diagnóstico precoce é a melhor chance de cura e de sobrevida desse paciente. E no caso do câncer de mama não é diferente. É muito importante que esse câncer seja diagnosticado o mais cedo possível. Então, aqui nós temos um esquemático onde nós observamos uma lesão bem pequena. É uma lesão onde vai retirar somente a própria lesão e não haverá nenhum comprometimento do tamanho da mama.
Na segunda imagem, nós vemos a lesão um pouco maior, onde há necessidade de retirar uma parte maior da mama. E na última imagem, nós vemos a lesão já com acometimento de linfonodos e é sendo necessário, então, muitas vezes, retirada de toda essa mama. O câncer de mama é uma doença de tratamento longo, possivelmente mutilador, e é importante que seja diagnosticado, como eu citei anteriormente, o mais cedo possível. Esta é uma imagem de um câncer de mama bem agressivo, bem grande, onde o mamilo da paciente já se encontra com uma espécie de retração e sendo necessário a remoção dessa região. Então, vai ser preciso retirar a pele, mamilo, toda a glândula e fazer uma investigação se há possibilidade de esse câncer já ter se espalhado em outras partes do corpo dessa paciente. Aqui nós temos outros estágios avançados que resultam em cirurgias extensas e agressivas. São casos em que a paciente estava com tumores muito grandes e, às vezes, não é possível mais tratar. Às vezes, a mama da paciente com câncer já não é o maior problema, sendo, então, o maior problema uma possível metástase em outro órgão. Então, aqui vocês observam a mama já bem endurecida por conta da lesão, tumor bem grande. Aqui está a mamografia dessa paciente e nessa última imagem uma outra paciente com uma cirurgia de mastectomia, onde foi removida toda a sua mama esquerda. Aqui nós temos algumas imagens de peças onde o médico faz primeiramente a mastectomia, retira essa glândula e aí depois ele solicita ao profissional técnico que faça uma imagem para que ele observe se há necessidade de tirar mais uma parte da mama ou não. Então, nós chamamos isso de radiografia de peça. Muito importante que seja feito com a compressão e com magnificação. Aqui está o esquemático para vocês terem uma noção como é realizada, tá? Aqui no equipamento, né, de mamografia. Aqui outras peças, normalmente essas peças vêm dentro de um saquinho, pode ter formol, é importante que seja feito rápido esse exame para que o médico tenha o retorno das radiografias e saiba se precisa ou não abordar mais uma parte da mama dessa paciente. Há dois motivos pelo qual tem que ser rápido nesse exame. Primeiro, porque a paciente está no centro cirúrgico aguardando essa resposta e ela está tomando anestesia, então é importante que seja rápido para que diminua o tempo que ela fica ali exposta a essa medicação. E, em segundo lugar, é importante porque esse material é um material que vai para anátomo-patológico e ele vai perdendo ali um conteúdo biológico se demorar muito. Então é importante que seja feito o mais rápido possível para que não se perca nenhuma informação. Aqui outras peças, vocês observam a presença de um fio metálico nessa região aqui. Então, as lesões elas são demarcadas antes da cirurgia e aí, no momento da cirurgia, o médico ele acaba se guiando por esse fio que nós chamamos de fio guia, fio de Coppens. Em casos onde o câncer é muito grande e a paciente, como eu diria, pretende preservar uma parte da mama, é indicado que essa paciente faça uma marcação ao redor desse câncer após o diagnóstico através de uma mamografia, ultrassom e uma biópsia e coloque essa paciente em um tratamento que nós chamamos de quimioterapia neoadjuvante antes da mastectomia ou da quadrantectomia normalmente. Então, é feito a administração de quimioterapia pelo menos 5 a 8 meses antes da cirurgia, e aí depois essa paciente ela é indicada para fazer a cirurgia após um novo exame para avaliar a extensão dessa lesão. Então, normalmente se lauda com o BIRAD5 e coloca a paciente para fazer a quimioterapia antes da cirurgia. Tá? No caso aqui, vocês observam que a paciente foi diagnosticada com câncer de mama, vocês observam aqui nessa imagem, e aí o tumor ele está bem grande, isso aqui foi no final de 2012, foi feita a demarcação com clipes aqui, ó, rádio opaco, e aí foi feito a administração de quimioterapia para essa paciente.
Aí no ano seguinte ela refaz a imagem e o tumor ele teve uma remissão, ele praticamente desaparece, mas ainda há células tumorais aqui, então por isso que o médico colocou esse fio, essas marcações metálicas, porque ele vai fazer uma abordagem cirúrgica local nessa região aqui. Aqui é um outro caso de quimioterapia neoadjuvante, onde é indicado conservar uma parte da mama, normalmente para pacientes jovens ou para pacientes que têm aí tumores que permitem essa abordagem. Então, vocês observam aqui, novamente, na imagem A e B, um tumor bem grande, e na imagem C e D houve uma diminuição desse tumor por conta de uma quimioterapia, tá? Então, após a quimioterapia, após a cirurgia ou uma mastectomia, a paciente pode escolher entre reconstruir a mama ou não, dependendo se ela vai fazer a radioterapia imediatamente ou não, porque muitas vezes a radioterapia pode danificar um pouquinho quando ela vai fazer uma reconstrução com implante de silicone. Então, algumas pacientes são indicadas que façam a reconstrução da mama depois da radioterapia, mas isso também é bem relativo, hoje em dia as cirurgias estão avançando muito e é possível sim fazer uma cirurgia conservadora e também já reconstruir a mama dessa paciente no mesmo momento, para que essa paciente não sofra os impactos psicológicos da falta do órgão. Os exames de diagnóstico continuam em ambas as mamas após o tratamento, para verificar, para buscar se existe alguma recidiva tumoral ou alguma volta, né, do tumor na mama contralateral ou mesmo na mama que está se tratando. Este aqui é um caso de uma paciente que teve câncer de mama na mama esquerda. Esse câncer foi tratado, foi feita cirurgia, foi feito um quadrante e alguns anos depois esse câncer retorna. Então, nós observamos que ele está bem grande na mama esquerda e, inclusive, com uma outra lesão na mama direita. Então, as recidivas podem surgir imediatamente após o tratamento, entre 1 e 2 anos após, ou em até 10 anos. Então, uma paciente com câncer de mama, nós só consideramos ela curada após 10 anos sem nenhum tipo de recidiva, sem nenhum tipo de volta desse tumor. Então, aqui sobre as etapas cirúrgicas de reconstrução, então podem ser imediatas, podem ser tardias, como eu citei anteriormente, pode fazer um enxerto com a mama com tecido do próprio corpo, pode fazer um enxerto com gordura, pode fazer implante de silicone, né? Nós vamos ver mais adiante. Quando a mulher não tem, né, foi retirada as 2 mamas e retirou as 2 glândulas, e também houve a retirada de mamilo e pele, e existe a necessidade de reconstruir também a parte de pele. Então, ou vai ter que pegar uma área doadora de pele para fazer a reconstrução do volume dessa mama, ou é colocado um expansor. Então, o expansor é um acessório como se fosse uma espécie de bexiga vazia que é colocada na mama com um dispositivo onde o médico vai administrar cerca de 100 ml de soro por semana, para que essa bexiga, esse invólucro, ele vá aumentando e vá criando pele para depois ser colocado um implante de silicone permanente. É como vocês estão vendo aqui nesse esquemático. Então, é colocado primeiramente vazio, depois vai enchendo, e aí depois retira-se esse expansor e coloca o implante definitivo ou faz a reconstrução da mama. Existem alguns implantes, existem alguns expansores que são muito avançados e já é possível que eles sejam permanentes. Então, o próprio expansor ele já vai dar o volume, criar a pele e ficar na mama dessa paciente. Aqui está uma imagem de uma mama com expansor. Aqui está um esquemático para vocês entenderem o que é o expansor. Então, o expansor está aqui com a sua válvula para colocar a seringa, tá? Com o soro. Vou mostrar para vocês aqui sobre o expansor.
Aqui, então, nós temos a imagem, vocês observam aqui, ó, o dispositivo, estão vendo que tem uma espécie de catéter, né, dentro aqui, mas está sobreposto, está embaixo, onde o médico vai injetando ali o soro fisiológico toda semana. Aqui nós temos algumas mamas que foram feitas quadrantectomia, então há uma falta de simetria entre ambas, e existe ali a necessidade da colocação de um implante de silicone para que essa mama fique simétrica, ou alguma reconstrução, até mesmo com a própria gordura do corpo dessa paciente. Aqui há uma outra imagem, onde vocês observam uma cirurgia, onde foi feita ali uma cirurgia, ok? Então, vocês observam uma falta de simetria na mama aqui, e também observam que foi retirado um quadrante superior da mama dessa paciente. Então, para essa paciente, para restabelecer a simetria, existe a necessidade de colocar mais uma parte ou de silicone ou mesmo de gordura, ou com a doação aí de outra parte do corpo dessa paciente. A gente chama isso de retalho. Nós vamos ver mais adiante também. Então, restabelecer a simetria com implante de silicone. Aqui está, ó. Ficou um pouco pequeno, mas aí o médico pode reabordar depois. Aqui nós temos algumas reconstruções com implante de silicone. Vocês observam que a mama direita dessa paciente da primeira foto foi feita uma doação de pele nessa região, foi retirada a região do mamilo, depois foi colocado o implante de silicone. Na mama aqui à direita de vocês também a mesma coisa, foi feita uma doação de pele de outra parte do corpo e tampou ali aquele buraco, aquela área em que foi retirada na cirurgia. Vou mostrar para vocês o implante de silicone depois de ser colocado na mama. Então, em qualquer caso, seja por conta de uma reconstrução por causa de câncer de mama, ou no caso de pacientes que querem aumentar o volume de mama, todo implante de silicone, ele é um corpo estranho quando você coloca no corpo, né, no organismo da mulher. Então, o nosso corpo, imediatamente, ele circunda esse corpo estranho, essa prótese de silicone, com tecido fibroso, tá? Então, ele vai colocando, e essa cápsula, que a gente chama de cápsula fibrosa, é o que esse médico vai mostrar agora nesse vídeo. Outro vídeo para vocês verem essa cápsula de silicone que é formada ao redor da mama. Aqui nós temos uma quadrantectomia, onde foi feita a retirada de um dos quadrantes do lado esquerdo aqui de vocês, na mama direita. E na outra imagem, nós vemos uma reconstrução com o tecido do próprio corpo da paciente, tá? Então, essa mama que vocês estão vendo aqui do lado direito não é mama, não é tecido mamário, é uma reconstrução com tecido doador do próprio paciente. Essas áreas doadoras podem ser da parte do abdômen ou mesmo das costas. Essa aqui é uma outra imagem onde vocês não estão vendo tecido mamário, estão vendo mais tecido de reconstrução mamária de uma área doadora. Então, a área doadora é a área de outra parte do corpo
que é colocada na mama para reconstruir a mama. Aqui são reconstruções da mama e também de areola e mamilo. Aqui são mastectomias e uma reabordagem cirúrgica para retirar a pele onde houve uma recidiva tumoral. Então, essa aqui, a paciente da esquerda é a mesma da paciente da direita, onde houve exatamente esse procedimento cirúrgico que vocês estão vendo aqui nessa ilustração. Foi retirado o tecido das costas e colocado na região da mama dessa paciente. Algumas pacientes, elas optam por não fazer a reconstrução, ou às vezes elas não querem, porque já passaram por vários procedimentos cirúrgicos, então elas não querem fazer a reconstrução de mamilo e areola, e elas optam por fazer tatuagens, como é o caso que vocês estão vendo aqui. Então, essas pacientes, elas preferiram ficar sem areola e mamilo. Porém, perante a lei, uma paciente só é considerada reconstruída quando ela reconstrói o volume, pré-estabelece a simetria e coloca ali, no caso, areola e mamilo. Tá? Aí sim ela é considerada que ela fez uma reconstrução total, mas muitas pacientes acabam deixando a areola e mamilo para depois, ou não fazem, e optam por somente ter o volume da mama. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção, o convite, a presença, a oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento aqui com vocês. Fico à disposição através das minhas redes sociais para possíveis aí dúvidas e algo que eu possa estar ajudando. E deixo essa frase aqui para vocês. Todo investimento em conhecimento tem um retorno garantido. Hoje aqui vocês investiram no tempo de vocês, e isso é muito importante para o crescimento e valorização da nossa categoria. Essas são as minhas principais referências bibliográficas, alguns sites aqui do Brasil, órgãos muito competentes que estudam e se comprometem cada vez mais com as taxas de incidência e cura de câncer de mama e outros cânceres. Aqui são outras referências bibliográficas relacionadas a livros. E eu agradeço aí, no caso, a oportunidade. Vou parar de compartilhar e vou ver se tem ali, no caso, alguma dúvida que eu possa estar auxiliando vocês. Muito obrigado. Elisângela tiene con nosotros 2 conferencias. Estará con nosotros dentro de 2 conferencias más, estará con nosotros. Muchísimas gracias. Excelente participante, muy activa en el ejercicio, digno de admirar todo su trabajo y todo lo que ha logrado. De verdad, muchísimas gracias y muchas felicitaciones, Elisângela. Un orgullo para nosotros tenerte en este panel. De verdad, muy agradecida. Muito obrigado. Eu que agradeço.